Ação Urbana está de volta e o nosso tema de hoje é acima da atualidade está a possibilidade. Nós recebemos hoje o médico Dr. Ayrton Margarido e o advogado Dr. Júlio César Konkowski. E aí, Dr. Júlio César estava nos falando sobre o papel do direito, na verdade, na sociedade, no que tange ao usuário de droga e aquela coisa toda. E aí, no intervalo, a gente estava até aqui papeando, nós continuamos a conversa, no sentido de que há um anseio da sociedade com relação à punição. Né, de você punir aquele que traz a droga, porque a droga é um malefício, porque a droga destrói lares, aquela coisa toda. E aí, assim, antes de retomar para o doutor Júlio, eu queria perguntar para o doutor Ayrton, que é médico, há, de fato, essa consciência, há, de fato, essa informação para nós passarmos para o nosso telespectador de que a droga faz mal, de fato, que a droga é uma droga? Sem dúvida. Antes, porém, eu quero parabenizar o Júlio pela visão humanística, né? O doutor Júlio, é uma característica dele, essa visão não tão fria, né? Mas sim uma abordagem bem humanística, e essa colocação dele vem bem ao encontro disso. Veja só, nós temos, comentando aqui, né, com relação à nossa discussão no intervalo, nós temos grupos que são contra a internação, por exemplo, desses jovens, a internação compulsória, alegando que você priva a pessoa do direito de ir e vir, né? O doutor Júlio pode falar com mais propriedade disso. Porém, na área médica, nós temos ciência de que, vou aqui pegar como exemplo o crack, ele tem um efeito psicoativo absurdo, onde o direito de ir e vir, já, de certa forma, já não está contemplado, porque a pessoa não responde mais por ela. E nem tampouco das consequências e dos atos que essa pessoa pode cometer. Então, nós, da área médica, nós defendemos, sim, a internação como apenas um dos momentos, apenas um dos atributos necessários para a recuperação desse paciente. Partindo do pressuposto que estamos falando de uma droga, de um efeito psicoativo absurdo, onde a razão, de certa forma, do usuário não está compreendida. Ou seja, essa pessoa não responde por ela. Então, eu quero crer que até na lei contemple-se isso. Quando uma pessoa não responde por ela, devido ao efeito de alguma droga, como, por exemplo, o crack, não se contemple, teoricamente, a questão do direito de ir e vir, né? Então, passo a bola aqui para o doutor Júlio. Antes, doutor Júlio, eu queria pedir licença. Queria fazer uma pergunta na base do sim ou não, doutor Ayrton. Eu que sei que é um desejo do público de casa de perguntar para o médico, de chegar frente a frente para um médico e perguntar, de fato, a droga faz mal? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que visa buscar um efeito psicoativo, seja lícito ou ilícito, tudo aquilo que gera um desgaste na procura, no tempo de consumo, e que você usa para sanar determinado problema, seja emocional, seja físico, ansiedade, é caracterizado como droga e faz mal, sim. Perfeito. E aí, com base nisso, doutor Júlio César, com base nessa informação de que a droga é algo que não nos faz bem e é comercializado, então, assim, há o desejo, porque assim, a droga, muitas das vezes, ela traz destruição para um lar todo. Né? Uma família, basta a famosa laranja no caixote todo, né, de frutas. E aí, o que ocorre? Não há, então, a razão da sociedade clamar tanto por punição, por cadeia, para o drogado, como as pessoas comumente dizem, e para o traficante em si? Não é um anseio, e não é justo esse anseio da sociedade de querer punir todos os envolvidos? Sem dúvida, Wagner. A grande questão da droga é que nós temos que separar muito bem o verdadeiro traficante do microtraficante e do usuário, né? A lei, quando veio à tona, ela veio punir com mais severidade, com toda razão, o megatraficante. Esse realmente merece punição total, o braço direito do Estado nele, e com bom tempo encarcerado. Essa é a nossa posição. E a lei veio para aplacar essa crise que nós vivemos hoje na lei de drogas. E o microtraficante e o usuário, eles são, na verdade, vítimas do próprio sistema. É até estranho falar isso, causa uma certa comoção na sociedade, porque hoje um dos maiores órgãos que propagam uma visão errônea desse entendimento é o sistema midiático, né? Exceto esse programa maravilhoso que
que trouxe à tona especialistas para tratar um tema tão relevante como esse, a mídia, em modo geral, se valem desses problemas para conquistar, seduzir o telespectador a acreditar que o usuário e o microtraficante fazem parte do problema, onde, na verdade, é o contrário, são vítimas. Então, hoje, não basta só você encarcerar o usuário e o microtraficante, porque eles vão usar lá dentro, dentro do próprio sistema. Hoje, tem dados estatísticos que existe tráfico correndo solto dentro do próprio presídio, o que é inadmissível, dentro da instituição penitenciária. Então, não é encarcerando o sujeito, o cidadão, que esse problema será solucionado, pelo menos da melhor forma, o correto. O interessante, tomando o gancho aqui do Dr. Ayrton, nos casos de inimputabilidade, onde o sujeito está privado do direito de ir e vir porque ele não quer, ele não tem consciência do estado anímico no qual ele se encontra, ele tem reduzido a sua capacidade de entender e querer. Com base nisso, ele é considerado, à luz do Código Civil, relativamente ou muitas vezes absolutamente incapaz, que não pode responder pelos seus atos. Então, nesse momento, cabe internação, lógico, é recomendável isso, e para começar, para se iniciar um processo de tratamento desse sujeito, porque o estado de acometimento, de dependência, ele é momentâneo. Depois disso, com os medicamentos, ele começa a retomar o seu estado normal de consciência. Então, nesse momento, num caso da dependência gravíssima, a ponto de privar o sujeito do querer, é recomendável a privação da sua liberdade para um tratamento ambulatorial correto. No caso específico, então, para o tratamento, no sentido da ressocialização do indivíduo e não tem um caráter punitivo, na verdade, essa iniciativa, né, essa atitude. Na realidade, toda privação da liberdade ela tem um cunho punitivo, mas, num primeiro momento, é um mal necessário, né? E no caso da ressocialização, muitas vezes, Wagner, a população fala de ressocialização, mas normalmente não se dá para ressocializar aquele que nunca foi socializado. Há um grande problema, sobretudo nas grandes periferias, onde a oportunidade não chegou para o sujeito. Há uma exclusão tão acentuada que o sujeito acaba não sendo socializado. Então, aquelas condutas antissociais que ele realmente comete e acaba combinando num crime, é interpretada pela sociedade como uma forma de resposta negativa às regras formadas no seio social. Por isso que é necessário partir de um projeto de políticas públicas e de saúde pública para restituir esse sujeito para a sociedade de uma forma correta, adequada, e não privando a sua liberdade. Perfeito.